Fala galera, vamos para mais uma live. Ia ser lá no canal do Casal Dutra, porém erro aqui no Android, sei lá o que tem acontecido com o Android, então vai ser aqui pelo meu. Vamos chegando, vamos chegando. Vai dar Que tudo certo. isso! Muito Tudo bem? bom! Tudo jóia, meu amigo querido? Como você tá? Tudo ótimo. Empreendedor vai driblando os desafios, né? Não, a gente não. Empreendedor vira antifrágil nessa hora, entendeu? E Olha, a palavra, ela. é a segunda live que eu vou fazer e aí eu não aparece a minha imagem. E aí eu acabei de chegar no escritório, voltei de uma visita, me falaram assim, ó, fulano de tal, Renato, também tem o mesmo problema. Liguei para ele, ele tem o mesmo celular que eu, falou que mais um amigo que tem um celular igual ao nosso também não consegue. Não sei Então, por quê. ontem, o seu celular é o quê? Motorola? É o Samsung. É, o meu também é Samsung. Eu não sei o que aconteceu. Ontem com o David eu tive muita dificuldade. E aí no final eu falei, David, quer saber uma coisa? Vamos entrar via Zoom. Eu vou colocar aqui você na tela do computador, porque o Instagram não vai me boicotar, entendeu? Oi, Ale, tudo bem, Ale? Vamos entrando aí, Ga- galera. Galera, manda coração aí. Vamos mandar essa live para no mínimo 10. É, um Vai, aviãozinho aí, caminha para os manda o amigos, que o bate-papo vai aviãozinho, ser bem caminha para legal. os amigos. Vai, com certeza. Felipe, muita gratidão ter você aqui, né? Eu estar aqui agora no seu, ter você comigo, muita gratidão. Para quem não sabe, né, assim, a Casal Dutra, o primeiro grande evento que a Casal Dutra fez foi graças a esse cara aí. Ele foi a Ah, ponte, assim, né? O poder do network. E você sabe o quanto eu admiro você, né? Enquanto empreendedor, enquanto empresário, você é um cara que trabalha muito o seu autodesenvolvimento, está sempre buscando coisas que para melhorar, não só, né, no seu escritório, na sua vida pessoal, mas para ajudar também a sua clientela. Isso para mim faz todo um sentido. Ele é fantástico mesmo, eu também sou mega fã dele. obrigado, é recíproco. Felipe, se apresenta aí para minha galera. Vamos lá, Felipe Adalto, corretor de imóveis, empreendedor, aqui, ó, coautor do livro A Chave da Venda de Imóveis, o livro que já é best-seller, mais de 3 mil unidades vendidas. E estamos na luta, né, dia a dia, agora com esse desafio aí da pandemia. Estaríamos juntos, né, essa semana, Estaríamos juntos essa semana, num literalmente. evento aí em Macaé, mas teremos outras Sim. oportunidades de falar um pouquinho para essa galera, de impactar esse povo de Macaé. Sim, na verdade a gente está pensando em passar o evento para novembro, né? A gente está ainda esperando. Essa semana a gente teve uma reunião com a nossa cerimonialista, pessoa e ela trabalha na prefeitura, então a gente realmente está esperando ver o que isso tudo está acontecendo, né? Você vê que loucura, casamento sendo desmarcado, festa, né? Esse ano é aniversário de 15 anos da Isabela, a gente teve que mudar a data já. Então, assim, a galera realmente, né, tá passando aí por um momento que a gente não sabe, né? A gente não tem aí o controle de nada e não sabe o que vai acontecer. Mas eu Bem sempre olho, desafiador. procuro olhar, é bem desafiador, mas eu procuro olhar tudo, Felipe, com um olhar bem de que eu tenho uma crença muito forte e eu falo essa crença muitas vezes para mim, que tudo que acontece me favorece. Né? Então eu creio que a gente foi extremamente favorecido por não ter acontecido o evento, se você quer saber a verdade. Olha só que legal, a gente conseguiu o apoio da Firjan, do Comércio Forte, a gente conseguiu o apoio do CDL, apoio de uma galera aqui que a gente não tinha tido apoio ainda, olha só que legal. Então eu acredito que o evento vai ser ainda melhor, né? E Isso é aí, isso aí. não tenho dúvida. Tudo que vem de vocês Gente, é coisa boa. obrigada. A gente procura fazer sempre com muito carinho e, né, muita gratidão às pessoas que estão com a gente. Acho que a coisa mais importante é a gente realmente mostrar com ações aquilo que a gente ensina para as empresas que a gente treina, né? Eu me chamo Carla Dutra, porque tem uma galera aí que é da sua página, que Se sou apresente. psicóloga, sou psicóloga de formação, sou vendedora profissional há mais de 20 anos. Né? Eu costumo sempre me apresentar dizendo que eu sou vendedora. Orgulho de ser vendedora.
Acabei de hoje, estava dando treinamento o dia inteiro para equipes de venda, então eu acho que todos nós temos que ter essa consciência, né, sobre vendas e do quanto o vendedor precisa estudar continuamente, diariamente, né? O vendedor A tem que vida saber inteira, né? a vida inteira. Eu sempre falo isso, a vida inteira. Cara, Felipe, muito bom estar aqui com você. E, na verdade, a gente procurou, né, fazer lives assim, sempre com temas que sejam bastante relevantes, né? A gente tem aí entre os nossos clientes algumas pessoas que são investidores no mercado imobiliário, né? Minha mãe, por exemplo, que está aí na live, ela vive, né, de locação de imóveis e já está tendo alguns desafios, porque a gente sabe que nesse período tem uma galera aí querendo se dar bem, então É. tem de tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que essa pandemia está gerando aí no mercado imobiliário, por favor. Então vamos lá. Eu acho que a primeira semana, a pandemia ela trouxe um pânico, um caos. E eu estava fazendo um treinamento de inteligência emocional e eu fiquei 9 dias fora. Então, no meio de tudo isso, eu estava no treinamento. Então, eu isolei tudo o que acontecia do lado externo e me concentrei, me entreguei ali ao treinamento. E quando eu saí de lá, eu me deparei realmente com uma coisa feia. Então, essa primeira semana a gente passou, todo mundo pelo caos, todo mundo com medo, sem entender o que ia acontecer. E eu estou vendo que essa semana as pessoas estão começando a mudar o comportamento. De que maneira? Semana passada a gente não tinha perspectiva de entender o que ia acontecer. A gente não conseguia falar, ó, faz isso, isso e isso. Não, a gente estava um dia após o outro. Agora, por exemplo, a gente já tem clientes que visitaram virtualmente e já tem clientes que fizeram proposta, já estão encaminhando documento para seguir. Então, o que eu tenho para falar, o que eu tenho como aprendizado até agora? Eu acho que o caos já passou, agora a gente vai começar a entender como que as coisas vão surgir. Aí a gente vai falar um pouquinho aí do cenário. Já tivemos clientes entrando em contato para suspender locação, para pedir bonificação de locação. E aí, quando a gente foi ver o histórico, eram clientes que já faziam isso antes da pandemia. Então, entra naquelas pessoas que estão querendo se aproveitar da atual situação. Não tivemos nenhum distrato e não tivemos nenhuma inadimplência até o momento. Então, por enquanto, só essas pessoas que estão tentando realmente se aproveitar da situação. Eu procurei essa semana até para ajudar minha mãe, porque ela mesma já está tendo algumas questões, e é o que você falou, só para constatar o que você falou. Os inquilinos que já estão dando problema para ela são inquilinos que já dão problema normalmente, né? Já atrasam pagamento, já tem todo um histórico e tal. Aí ela até colocou aí, estou vivendo um probleminha desse. Enfim, e eu procurei bastante alguma coisa, né? A legislação tem falado sobre isso, não existe ainda nada, nenhum decreto, nada feito ainda, né? Não tem ainda nada sobre essa questão de que os locatários não vão não vão ter que pagar os aluguéis, né? Eu não vi nada. Até porque, assim, ambas as partes dependem disso, né? Sim. E como que tá no mercado de... Sim. Desculpa, termina, Felipe. Os proprietários, muitos deles dependem da locação. Então não é simplesmente ficar sem pagar que vai ser aceito. Como você falou, não existe nenhuma lei que está segurando isso. Então é analisar caso a caso, também para entender se realmente a pessoa precisa de ajuda ou não. Mas não dá para sair todo mundo já deixando de pagar aluguel. Sim. Você tem trabalhado home office? Vocês estão conseguindo trabalhar? Porque você já tinha também, né, a sua imobiliária já tem como é que eu posso dizer? Vocês já estão presentes, né, na internet. Eu acho que esse é um momento onde todas as pessoas que ainda não estavam, estão revendo, né? Esse é o grande aprendizado em relação a mim, como empresária, né? Do quanto eu fui lenta para ter presença digital. Como é que está isso, Felipe, aí em relação à sua imobiliária, em relação à galera com quem você convive aí? Boa pergunta. Estamos em home office,
Aqui a gente vem para o escritório, eu, o Denis, que é meu sócio, e o gerente, que a gente fica fazendo todo o controle daqui, mas o restante todo mundo em home office. Isso era um dos temas que eu ia abordar na palestra em Macaé, de como você ser um diferencial. Na verdade, eu ia falar muito sobre a presença digital. Não, amigo, você vai falar. Estaremos aí. Então, assim, a gente faz conteúdo em vídeo desde 2015. A grande crescente que a gente teve aqui na nossa imobiliária, desculpa, foi por conta da nossa presença digital. Então, assim, eu tenho conteúdo, visita em vídeo, eu tenho o Tour Virtual 360 e eu tenho centenas de conteúdos para diversos momentos de compra do cliente, tirando as dúvidas. Por exemplo, como financiar um imóvel, qual o percentual de entrada no imóvel, quais as garantias de locação. Então, eu já gero muito conteúdo e a gente recebe muitos clientes através desses conteúdos. Então, a gente já tinha um trabalho muito forte digitalmente, o que ajudou a gente nesse momento, porque, para te falar a verdade, a gente caiu nessa e agora a gente está usando as ferramentas mais forte ainda. Eu tinha esse conhecimento de fazer o meu próprio campo ali, de levar o cliente para dentro da minha casa, mas agora a gente está vendo realmente a importância disso tudo. Aí em São Paulo, em relação a cartório, vocês já têm tudo isso de forma digital? Porque a gente aqui em Macaé ainda não tem. Não tem. Como que funciona? Não. Sabe que eu acredito que isso vai ser uma grande virada também, né? Porque eu tenho alguns clientes aqui que são advogados e eles estão falando do movimento que tá para começar a ter esse movimento digital mesmo, né? Então acredito que em breve a gente vai ter muitos cartórios aí fazendo esse trabalho de forma digital, que já era até para ter, né? Vamos combinar. Já era. Uma dica muito importante, que eu também vou levar para Macaé quando eu estiver aí, é referente ao contrato digital. Deixa eu explicar para você como que a gente chegou nisso. Há mais ou menos um ano, vou chutar a data, a gente fez uma negociação com um cliente que mora em Minas Gerais. Então a gente fez toda a negociação, ajudou ele, e aí no momento de assinar o contrato, ele teria que vir para São Paulo para assinar o contrato, depois voltar para assinar o contrato do banco. E aí eu fiquei pensando em alguma forma, pesquisei, achei o contrato digital e a gente implementou o contrato digital. Então o cliente assinou lá de Minas, eu já tive cliente assinando o contrato da Espanha, então isso é muito bacana. Então para quem presta serviço, tem um contrato para assinar, coloca em contrato digital. Seu cliente pode assinar da onde estiver, a qualquer momento e a qualquer hora. Praticidade. Isso é incrível. Praticidade. Sabe que, olha, eu tô tendo um resultado tão bacana de fazer treinamento de equipe online. Gente, eu tô impressionada. Hoje eu fiquei o dia inteiro dando treinamento e, assim, é incrível como a gente às vezes pode otimizar tempo, dinheiro, porque eu normalmente alugo sala em hotel, então ou é um custo para minha empresa ou um custo para o meu cliente e tá dando super certo isso. Então, assim, acho que é um momento da gente rever também, né? Muitas questões. Como empresários, a gente entender o nosso movimento de receita. Isso está sendo muito significativo para mim, para muitos empresários. E, Felipe, eu tenho feito uma pergunta para todos os meus convidados. Eu não vou deixar de fazer para você, óbvio, né? Vamos lá. Se você fosse montar a sua empresa hoje, o que você faria de diferente? Você teria a mesma equipe, por exemplo? Teria. Que bom. Se você fizesse essa pergunta para mim alguns anos atrás, talvez eu não teria te dado essa resposta. Mas hoje eu tenho uma equipe muito querida, a galera aqui é super unida, então eu posso contar com todos eles, assim como também é recíproco, eles podem contar conosco, e eu não mudaria nada. Talvez o que eu teria feito de diferente, eu teria começado geração de conteúdo antes. Antes de 2015? Antes de 2015. E olha que você já foi pioneiro na parada, hein? Gostei de ver. A gente abriu o imobiliário em 2013, final de 2013, mas eu teria começado conteúdo e vídeo muito antes. Eu teria um posicionamento muito melhor e as coisas estariam caminhando dentro do meu território. Porque hoje, dentro do mercado imobiliário, a gente precisa pagar algumas plataformas, né? Alguns marketplaces, então a gente ainda depende muito do campo de outras pessoas.
mas eu teria começado o conteúdo antes. Eu tenho percebido, eu tenho alguns clientes aqui que são arquitetos, né? E eu vi Tá. uma movimentação nessa última semana de arquitetos estarem fazendo projetos em 3D e projetos em estilo virtual. Isso aí eu acho que vai ser uma grande pegada agora, né? Até dessas novas construtoras. Você acredita nisso? Acredito. Eu até conversei com um amigo meu esses dias. Eu acredito que as construtoras, as novas construções, elas também, por conta desse momento, elas vão vir com alguma coisa diferente. Muitos empresários vão apostar agora 100% no home office, né? Vão abrir mão do aluguel comercial e vão trabalhar de casa de fato. E essas novas construções eu acredito que vão trazer esses benefícios. De repente um escritório, de repente um cowork dentro do condomínio. Porém o grande desafio hoje uma construtora ela compra o terreno e ela leva aí 3, 4 anos para construir. E esse prazo já mudou o comportamento do cliente também. Então, daqui 3, 4 anos, as coisas podem ter mudado e a obra já vai sair atrasada. Então, esse é o grande desafio, mas eu vejo que as construtoras vão olhar para essa questão do home office. Na verdade, a Eriquinha, obrigada, meu amor. A Eriquinha tá falando aí que já mandou 5 aviões para os amigos corretores. Então, galera, vamos botar coração aí, mandar avião pra gente bombar essa live. A Érica está me acompanhando aí, que legal, Érica. Ela está me acompanhando nas lives, muito bacana, obrigado. Ela é queridíssima. Então, assim, na verdade, Felipe, eu percebi, tá? Uma das coisas que eu mais ouvi foi de empresários falando assim, nossa, o home office dá certo. Engraçado que a gente trabalha com gestão de empresas, com mentoria, e a gente fala muito sobre isso, né? Qual CRM que a sua empresa tem? Qual CRM que você vai colocar? Como que você mede produtividade do seu colaborador? Então, o que eu recebi de gente essa semana me ligando, perguntando, o que você fala? O que eu falo? Eu falo que você já tinha que ter botado o Trello há muito tempo. Você já tinha que ter o Pipe Drive há muito tempo. Que você já tinha que medir a produtividade do seu colaborador há muito tempo. Então, assim, eu percebi esse movimento. E você está falando uma coisa que foi algo que a gente também notou aqui. Olha o Douglas ali, ó. e você está falando uma coisa que eu percebi. Algumas pessoas colocando assim, nesse momento vamos enxugar. E de que maneira? Bom, a primeira coisa que a gente vai acabar é com o escritório. Você está tendo já, assim, essa procura de empresários que querem devolver imóveis? Como é que está isso aí? Como é que está esse movimento? Não, ainda não. Como eu falei, a gente passou por uma semana do caos, então agora a gente está passando pela semana do entendimento. Eu acredito que algumas coisas vão surgir ali na semana do dia 10, que a gente começa a falar do pagamento, né? Do quinto dia útil para o dia 10. Aí eu acho que a gente vai ter uma novidade. O que eu tenho feito... Sim, o que eu tenho feito é assim, observado o movimento dos países que viveram isso antes da gente. É claro que se a gente for falar aí da China, for falar da Europa, são países que têm um outro estilo, um outro desenvolvimento, mas eu, por exemplo, eu tenho uma grande amiga, né, que é minha irmã do coração, que mora em Portugal, e tenho também amigos que moram na Itália, enfim, e em outros lugares, e eu tenho observado. Então, eu penso que a gente está passando pelo mesmo processo, né? A primeira semana, esse pânico generalizado. A segunda semana começa a ter mais consciência do que e aí eu acho que a dor aumenta mais, esse processo muda um pouco. E a terceira semana, uma movimentação diferente dos governos. Então, assim, você acredita que assim como o governo, o BNDES está dando um apoio, um auxílio aí para as empresas, que na verdade também não é tão assim como eles colocaram, né? Você acredita que vai ter algum movimento, alguma ajuda para o mercado imobiliário? O que você vê disso? O mercado imobiliário já vinha com uma taxa de juros baixíssima, o que aqueceu o mercado nesse começo de ano, mas aqueceu assim, muito mesmo. E eu acho que depois que passar tudo isso, a gente entender que realmente a gente vai conseguir seguir, eu acho que o mercado imobiliário ele volta a aquecer, por conta das taxas e por conta de que o valor dos imóveis tende a baixar um pouco. As pessoas que têm a necessidade de vender realmente ainda mantêm essa necessidade, então vão precisar desse giro mais rápido. Então acho que o mercado imobiliário ele volta forte assim que tudo isso passar.
Sim. Eu percebo que algumas pessoas que fazem investimento na bolsa estão revendo um pouco sobre essa divisão entre, né, entre investir em ações e investir também em mercado imobiliário. Eu acho que as pessoas expandiram um pouco a mente para isso, né? Porque assim como tudo, tem a sua queda, mas também tem a sua elevação. Isso Sim. né, a gente sempre sabe disso. O que eu acho é que não dá para você investir tudo numa coisa só. Então Não, você tem que saber colocar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, poupar um pouquinho também, de forma sim. inteligente. Então tem pessoas que vão lá e investem tudo na bolsa, investem tudo em imóveis. Eu acho que você precisa dividir um pouquinho o seu investimento para você ter aí melhores resultados, né? Sim. Como corretor de imóveis, você acredita que esse é um bom momento para uma pessoa investir no imóvel? Eu acredito. Tanto que eu até anotei aqui que eu acho que os pontos de retomada no mercado imobiliário, eles vão seguir como? Primeiro, eu acho que o mercado de locação vem muito forte. Eu acho que vai ser o que vai puxar. Seguido dos investidores, as pessoas que estão com dinheiro no banco, não está rendendo nada, essa pessoa vai vir para investir em imóvel. Aqueles chamados elefantes brancos que vão aparecer, porque existe muita pessoa enforcada e que vai precisar vender esse imóvel. E por último, eu acredito que volta os compradores de imóveis para a residência mesmo. Então, eu acho que vem locação, os investidores e depois a pessoa que vai comprar para moradia. Sim. Eu fiz uma chamada aí meio provocativa, né, quando eu fui colocar na nossa página que a gente ia ter a live. Nesse momento, onde a hashtag mais usada é Fique em Casa, nada melhor que você ter a sua casa própria também, né? Acho que Alguns tem que amigos ter estão usando realmente. criatividade. Fique em casa, compre sua casa com a gente. Tem que usar a criatividade, né? A gente tem que entender que é um momento aí para a gente rever mesmo, né? Muitos valores. Teve uma pergunta aqui: como proceder com inquilinos inadimplentes nesse momento? Eu acho que agora a gente passa por um momento desafiador, né? A justiça meio que deu uma parada também, então para a gente despejar, eu acho que vai ter que ir conversando até as coisas acalmarem. Então, meio que levar no banho-maria, entendendo a situação de cada um, entender o motivo da inadimplência. Também a pessoa pode ter perdido o emprego, uma série de fatores, e a gente vai Sim, precisar esperar aí as coisas acalmarem para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Eu acho que agora, depois desse caos, a gente ainda não tem um entendimento legal de tudo que vai acontecer. Não só no nosso mercado, como em todos os outros mercados, mercados de treinamentos que você vive aí, muitas pessoas não sabem qual que é o próximo passo. É um dia após o outro. O que eu acho que a gente precisa fazer, está até aqui no meu livro, ó, vou dar um spoiler, tá? Eu trago 8 tá. passos que o corretor precisa fazer, e são 8 passos que o empreendedor também pode fazer. E um deles é estudar o mercado. Eu acho que nesse momento, todas as pessoas, independente do mercado no qual atua, vão precisar rever as estratégias, vão precisar fazer o canvas lá novamente, passo a passo, para Sim, poder voltar de uma maneira mais rápida. Mas nesse momento, é mais dia após dia. sim. Se você fosse fazer hoje um levantamento de onde estão os maiores riscos, o que que você falaria? Eu acho que investimento na bolsa ainda não. A não ser quem quer ser muito agressivo, dá para ir, É, mas até mesmo quem é muito agressivo, né? Eu tenho acompanhado aí muitas pessoas, eu percebo que até eles estão falando que não é o momento de fazer muitos movimentos, né? Então tá todo mundo ainda muito sem saber o que que vai acontecer, né? Você o que a vê gente aí, tem feito aqui é o seguinte: a gente trabalha com foco em imóveis de terceiros, porém, através de estudo, a gente está falando com algumas pessoas, a gente chegou à conclusão que nesse momento a gente precisa atacar novamente forte lançamento. Por quê? Lançamento a gente consegue fazer tudo digital. O cliente não precisa visitar. Então a gente está indo forte para esse lado de lançamento, para tentar não sentir tão esse baque. Então, uma estratégia que a gente está aderindo, que eu não sei ainda se vai dar certo ou não, mas é um caminho que a gente vai seguir. Então, se tiver corretor de imóveis aí me ouvindo, pensa nessa possibilidade, porque você consegue trabalhar com o seu cliente home, apresentando tour virtual, porque na verdade imóvel na planta você vende a planta, né? sim, sim, bem inteligente. E não só isso, né? Talvez fazer
um valor mais agressivo, né, para conseguir segurar, porque eu percebo que quem tem grana está segurando, né, Felipe? Esse é um momento que as pessoas estão Até retendo. porque quem tem grana vai surgir possibilidades de negócios. Sim, Aquele comércio que ia bem, mas não tinha um fluxo de caixa muito bom. Então, algumas pessoas que estão preparadas vão se dar bem nesse momento, pós-pandemia. Então, eles estão bem criteriosos e esperando o momento certo para atacar. sim, é. E eu gravei um IGTV falando exatamente sobre isso. Se a sua empresa, nesse momento, vai quebrar porque ela está fechada há 15 dias, ela não vai quebrar porque ela está fechada há 15 dias. Ela já estava quebrada. Então, assim, por falta de gestão, por falta de uma série de coisas, esse é o momento que a gente, enquanto empresário, precisa olhar com muita responsabilidade, sem ego, né, para os nossos comportamentos. É um momento de Sim. muita humildade para a gente entender. Eu errei até aqui, eu fiz isso aqui, eu deixei de fazer. Porque assim, a sua equipe, ela te dá aquilo que você, enquanto líder, leva ela para te dar, né? E às vezes, assim, eu tenho muitas empresas que me chamam e falam, eu preciso de treinamento para minha equipe. Por exemplo, por eu ser vendedora, muitas pessoas me buscam, né, para treinar a equipe comercial. E eu trabalho com Sim. programação neurolinguística há 10 anos, então eu faço um trabalho bem diferenciado nisso. E a primeira coisa que eu sempre avalio é se o dono da empresa, ele é vendedor. E muitas vezes o empresário, ele perdeu aquele time de venda. Uma coisa que o Rony da Reserva fala sempre, ele sempre se vê como vendedor. E eu vejo que os melhores empresários, eles não perdem essa característica e esse entendimento de que ele é o vendedor, ele é o maior vendedor da empresa, né? E eu sempre falo o seguinte, olha, treinar a sua equipe é você jogar dinheiro fora. Começa por você, autodesenvolvimento, autoconhecimento, trabalhe isso dentro de você, porque aí a sua empresa inteira vem. Não é só a equipe de venda, né? Quando eu sou consultado também para fazer treinamento, a primeira coisa que eu pergunto, qual que é o gap da sua empresa? E todos eles Fatal falam essa que é pergunta. equipe. Todos eles falam que é equipe. Quando você Sim, vai para a parte do comportamento, você vê que muitas vezes o líder não está no campo junto com eles. E aí sim, as pessoas falam assim, mas qual que é o diferencial aí da imobiliária? O diferencial é que eu e o meu sócio, a gente sempre esteve no campo de batalha e a gente vai ainda para o campo de batalha. A gente entende o que acontece. Então a gente sabe sim. todas as dores desses profissionais. Então é muito mais fácil de você estar junto com eles. Então você, com certeza, pergunta e você tem a mesma resposta, que o problema é a equipe. E nem sempre o problema é a equipe. Nem sempre mesmo. Tem uma pergunta aqui. Qual a dica para quem deixou de ser corretor e passou a ser gestor nesse momento? Volta para o mercado? Não, Uma vez corretor, sempre corretor? não, quando você vira gestor, você tem um grande desafio de ajudar aquelas pessoas. Então você tem que. E não é você pegar toda a equipe, é um por um. Entender o porquê Sim, de cada um. O que acontece muito com vendedores em geral é que os vendedores eles saem de casa sem um porquê. Então concordo. eles sabem o que precisa fazer, eles sabem como fazer, mas eles não têm um porquê definido para fazer. E a minha dica, você como gestora, é entender o porquê, que aí você vai conseguir trabalhar a fundo. Eu estou saindo de casa por esse motivo, por esses sonhos, para ajudar essas pessoas, e aí fica muito mais fácil de você conduzir essas pessoas para o que precisa ser feito. Sim, eu vou dar uma dica aí como treinadora, como psicóloga, né, para uma coisa mais diferenciada. Sempre que a gente faz uma implantação do quadro de sonhos para os colaboradores na empresa, isso funciona de um jeito muito poderoso. Eu percebo que o corretor que entende que ele trabalha com sonho e ele trabalha isso em primeiro lugar na vida dele, ele tem resultados que são extraordinários, porque a Priscila está assistindo a gente, ela sabe, porque eu já falei isso para ela, se a pessoa não se vê morando numa casa de 4, 5 milhões, ela nunca vai conseguir vender um imóvel desse nível.
Ponto. Sim. Isso é um fato. Eu falo sempre uma coisa, se você, enquanto vendedor, não se vê recebendo 1 milhão, dificilmente você consegue fechar uma venda de 1 milhão. Ah, mas eu tô longe dessa realidade. Ok, mas você precisa aprender a visualizar com sentimento e trazer isso para sua realidade. Então, assim, eu sempre incentivo que os gestores trabalhem no campo dos sonhos dos colaboradores, porque o nosso método, Felipe, ele trabalha com a pirâmide de Maslow, né? Olha só que incrível. Sim. E eu trabalho a pirâmide de Maslow dentro dos negócios, e o que faz o diferencial do colaborador que entende que ele não tem que estar no negócio do cara para suprir as necessidades básicas dele, mas que ele entende que ele tem que suprir as necessidades do cliente dele, isso muda tudo, porque ele compra o legado da empresa, ele compra o propósito da empresa, né? E eu Exato. percebo que quando a gente faz essa junção, a Unilever faz isso muito bem, grandes empresas fazem isso muito bem, né? A gente tem resultados que são realmente extraordinários. Muda tudo. E uma coisa assim, se você puder ter um coaching com você nesse momento de transação aí, você está mudando o nível da sua carreira, é super importante. Poder Sem Limites de Tony Robbins, logo no comecinho, ele já fala o diferencial das pessoas é aquelas pessoas que colocam em ação. Então foi o que eu falei, às vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, mas não coloca em ação, porque não tem um porquê. E lá ele traz o seguinte, você precisa ter a sua meta, e você precisa ter os passos para atingir aquela meta. Então, assim também vai ser com a sua equipe. Aonde você quer chegar? Quais os passos para você chegar a esse seu objetivo? Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou contar? E assim, aí existem outras milhares de ferramentas que você pode usar, mas eu acho que se você tiver um coaching aí, eu posso indicar até a Carla aí para você. Vai te ajudar muito, porque vai estar junto com você aí nessa caminhada e vai te fortalecer demais. Nós temos mentores, você sabe disso, né? Você também tem. Eu acredito que todos nós precisamos de mentores, sim, porque o mentor é aquele cara que vai te fazer enxergar aquilo que muitas vezes você não vê. Às vezes a coisa tá ali na tua frente, mas assim, a falta de treino, de colocar você numa terceira posição perceptiva, vir para uma quarta posição perceptiva, isso faz com que a gente esteja no meio do furacão e entre nesse furacão, né? Sim. Então o mentor, olha só como é que as coisas são. 15 dias antes da gente de acontecer tudo isso, né, em relação ao Conext, não, um pouco mais, né, Douglas? Acho que uns 25 dias antes, a gente estava desesperado, porque nossos custos estavam muito altos e a gente com dificuldade de vender ingressos mais caros. E aí a gente começou a pensar, caramba, o que eu vou fazer e tal. E hoje a minha mentora é a Francisca Bevenuto e ela mora nos Estados Unidos. E aí, numa mentoria, ela falou assim, Carla, o Conext tem como ser 100% online? Eu falei para ela, de jeito nenhum. Né, eu super fechado, eu falei, nunca! Esse método só funciona presencialmente, que papapai, comecei... Ela ficou quieta me olhando, aí ela só fez um movimento assim, compreendi. E aí quando ela fala compreendi, significa o seguinte, vai pensar no que você falou. Aí, deu ruim, dia, né? Felipe, deu ruim. Aí no dia que a gente recebeu o decreto do prefeito, a gente ainda não estava enquadrado no decreto, porque o decreto era a proibição de eventos com mais de 100 pessoas presencialmente, dentro de eventos públicos. O nosso evento era privado, era dentro de um hotel, enfim. Aí eu liguei para ela, falei, Chica, aconteceu isso. Aí ela começou a rir. Aí eu falei, cara, tua boca é incrível. E aí ela falou, tá, qual é o próximo passo? Eu falei, o próximo passo é transformar a minha metodologia inteira digital. Aí ela, muito bom, ressignificou rapidinho, né? A Deca também, né, Deca? Ela te dá umas dessas também, né? A gente gosta muito de desenvolvimento. Então, para a gente levar isso para o online, a gente precisa quebrar uma crença gigantesca. Sim. Sim. Porque eu entendo que a parte emocional, o alto impacto, é o que traz a transformação clara para as pessoas.
E aí o desafio é como que eu vou fazer isso de maneira online. Então é uma Sim. coisa que eu também teria igual você. Mas olha só o que que é a visão do mentor. Como ela mora nos Estados Unidos e ela está no olho do furacão, né? Ela se antecipou e ela trouxe para mim, olha, presta atenção, aconteceu assim na China, assim na Europa, agora está acontecendo assim nos Estados Unidos. O próximo epicentro é aí. Então presta atenção no movimento e em tudo que está acontecendo. E aí a gente estava falando, na verdade, de redução de custos e ela me mostrou por A mais B que é óbvio que, enquanto gestora, se eu for pensar em custos, os custos são muito menores, né? É claro que também tem outro lado, o lead ele te custa tanto, enfim. Mas o que que eu quero dizer? A gente precisa, nesse momento, né, Felipe, se reinventar. Então, quando ela trouxe isso para mim, ela quis dizer o seguinte: eu não estou dizendo que não é para você não ter a experiência do ao vivo, porque a experiência do ao vivo é que move todo o resto, mas que Sim. você também esteja aberta a pensar, e se, e se, e se, e se, né? Então, isso eu acho que é um processo do mentor aí, e vale a pena a gente ter. Felipe, o que que você fala de fundos de investimento imobiliário nesse cenário atual? Ó, eu acho que está dentro daquilo que eu falei. Eu acho que eu não colocaria minha grana num local só. Eu acho que tudo é Show. bom, a partir disso você precisa estudar o que você vai investir, você precisa estar seguro sobre esse investimento, mas eu acho que você precisa dividir de uma forma legal para não correr o risco de estar tudo num lugar só. Porque você pode ganhar muito, mas você pode perder muito também. Eu Sim, ainda com sou muito a certeza. favor do investimento em imóveis, sou bem caxias com a questão de locação, de você comprar por um preço bom, de quem está precisando vender para depois revender. Então, eu ainda sigo muito essa linha. Você gosta de leilão? Gosto. Eu ainda não presenciei bastante, mas ainda não comprei nenhum. Mas eu gosto, acho que vale a pena. Mas desde Show. que você conheça a região, tem gente que investe em região distante e aí acaba se dando mal. O legal é você conhecer a região, conhecer o... Porque você consegue ver lá o prédio, o endereço, né? E isso ajuda bastante para você saber se a precificação está correta. O que que você pensa dos setores que vão sofrer mais aí com essa história toda? O que na sua cabeça vem? Eu acho que serviço. Sim, Serviço vai ter um impacto muito forte. O comércio, sim. tem algumas pessoas que estão conseguindo aí dar umas voltas, né? Eu até recebi de um amigo, ele falou assim, ó, você vai comprar ovo de Páscoa? O pessoal da van, a van está entregando em casa. Então os donos estão saindo para a rua fazer entrega, entendeu? É, Eles estão se virando. Agora, serviço, não tem muito o que fazer. sim. Depende do serviço, vai depender da confiança do consumidor para poder tudo voltar ao normal. E aí, Concordo. eu ia até falar, ainda bem que você lembrou. Essas pessoas, qual que é o primeiro passo do empresário nesse momento? Redução de custos. Todo mundo, eu tenho certeza que parou para rever os custos. E aí, nesse momento, as pessoas vão começar, na listinha lá, começar a ver muita coisa que estava pagando e não fazia sentido. Então, acho que as pessoas também, quem conseguir se manter, vai vir mais forte e estruturado depois de tudo isso. Sim, concordo plenamente com você. E esse é o momento de realmente rever tudo. Rever tudo, 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 né? Olhar para o que a gente ainda não tinha visto. Você sabe que, olha só que loucura que isso que você está falando é mais pura verdade. Eu ouvi de uma cliente, nossa, você vinha me enchendo a paciência para fazer inventário, para fazer inventário, para fazer inventário. E ela, não, eu sei, tá tudo no controle. A semana que ela ficou sozinha na loja, e foi fazer entregas, tá? Ela viu como o estoque dela tá furado. Aí eu falei, cara, as pessoas têm que ter consciência que no estoque é um dos maiores ativos de capital de giro dele, tá ali dentro. Então, assim, eles não olham o estoque com o olhar de que a minha grana é isso. E aí tem uma hora que você fala assim, eu avisei, parece que, né, ela falou assim, parece que você tinha uma bola de cristal. Eu falei, aham, porque é realmente isso, você tem que olhar, né, tudo que está te gerando de
como é que eu posso falar? Roubando, né, a sua energia. Agora é o momento de parar e olhar para isso, né? Porque às Engraçado, vezes, Felipe. Desculpa. às vezes na correria do dia a dia, a gente não consegue olhar a empresa de fora. E aí, nesse momento, por exemplo, alguns processos a gente acabou arrumando aqui. Por quê? Porque a gente começou a atender telefone e viu alguns desafios que, por um ajuste, a gente conseguia melhorar. Então, a gente conseguiu mudar um processo ou outro interno, porque a gente está aqui atendendo o telefone. Então, como é importante você olhar a sua empresa do lado de fora. E, às vezes, naquele dia a dia corrido, um monte de tarefa para fazer, treinamento com a equipe, aquilo outro, você não consegue ter esse tempo. Então, tem alguns benefícios que essa fase ruim ela também vai trazer. E aí é de quem quer melhorar ou não, né? Sim. Uma coisa que está aqui martelando na minha cabeça que você falou, que é engraçado, porque eu tinha escrito essa pergunta para te fazer, se você acredita que ia haver retração nos lançamentos, e você falou exatamente o oposto, né? Muitas pessoas estão falando aí por conta da paralisação da construção civil, que vai ter retração nos lançamentos, mas se a pessoa for bem inteligente, eu acredito que esse é o momento, né, dos grandes construtores darem um boom aí, você concorda? Sim, eles vão ter mais cautela, mas eles vão para cima. A construção Sim. não parou. É um dos pontos que não pararam é a construção, né? Mas eles vão vir É. com cautela, mais assertivos do que nunca, mas vão vir fortes. Ah, tá, porque aqui a construção parou, aqui todo o processo laboral parou, inclusive as plataformas estão com redução, né? Já existe aí muitas coisas acontecendo, então aqui parou, por isso até que eu achei que É. aí tinha parado também. O que eu vejo muito agora na internet, que eu até falei na minha live ontem, são esses gurus que andam aparecendo aí. Ah, adoro isso. Então, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, é o que eu falei, é dia após dia, é algo muito regional, né? Tem regiões que o pessoal está na rua. Os extremos aqui, o pessoal está na rua. Então, o comércio funciona de um jeito. Tem regiões, igual você falou, que parou tudo, as plataformas pararam. Então, assim, é muito regional. É dia a dia e regional. As plataformas não pararam, tá? Elas reduziram e elas mudaram o embarque. Então, por exemplo, eu tenho empresas aqui que o cara tá ficando 21 dias e quando ele desce, olha só que loucura, ele tá ficando em quarentena em um hotel, para que ele não vá para casa, não tenha contato com outras pessoas. Isso está acontecendo com algumas empresas aqui. Eles mudaram todo o processo. Então, o colaborador vai de carro, enfim, tá mudando um monte de coisa, mas reduziu, tá? Mas Tá. assim, o que parou foi o trabalho onshore, não offshore. Ou seja, as bases pararam, estão paradas, pararam desde a semana passada. Essa semana o prefeito, porque já teve confirmação de caso aqui, né, em Macaé, então ele segurou, ele não liberou. E tá tendo aí uma coisa, e realmente o que você falou, ela colocou, adorei os gurus, realmente aparecendo guru de tudo quanto é canto, né? Mas aí olha só como é que são as coisas, porque tem gente como eu, por exemplo, que trabalha com isso há mais de 10 anos, mas que não aparecia na internet. Por quê? Porque era no 1 a 1, ali e tal, e eu tô aparecendo, só que toda hora eu firmo que tem que ver se o guru que tá aparecendo agora tem conteúdo, né, de verdade, pelo menos Se prova tem vivência. social. Eu acho Se que tem mais vivência. você precisa ver se tem vivência, né? Sim. A Bianca que falou aí, a Bianca Guzmán, eu fiz uma entrevista com ela e ela é lá de Barcelona. Inclusive está lá no meu canal do YouTube, Felipe Adalto, ela falando Que como que está a legal, situação, Bianca. como que tá a situação em época de pandemia. Faz 2, 3 dias que a gente fez essa live e ela explicou como que tá. Ela trabalha no mercado imobiliário em Barcelona e passou para a gente a visão. Inclusive eu quero trazer, vou ver se eu consigo, um corretor de Orlando e um corretor de Portugal para trazer para a gente também como que tá, como que eles estão enxergando tudo isso. E o que a Bianca contou de lá? Fala pra gente. Assim, a situação realmente não é das melhores, né? Lá a coisa tá bem feia. Eu não vou falar porque a gente teve 1 hora de bate-papo, são muita coisa, mas a coisa lá tá bem feia. Então ela passou a visão assim, o que ela acha que pode acontecer, mas que a gente precisa
realmente ficar em casa e se preparar para os próximos dias. Sim, sim. A Francisca, por exemplo, a minha mentora, ela tá com Covid-19, ela e o marido, né? E é claro que se a gente está numa situação assim favorável fisicamente, a coisa vem de uma maneira. Se a gente está com uma situação desfavorável, vem de outra maneira. O que eu tenho falado sempre é que esse é o momento das pessoas entenderem o quanto os pensamentos negativos baixam a imunidade, o quanto é necessário, né, rever a questão de vitamina, principalmente vitamina D. Aqui em casa eu tenho feito shot de própolis com limão para as crianças todos os dias, vitamina C, D, né? Enfim, tem que reforçar aí. Felipe, você acredita que o crédito vai secar nesse momento no mercado? Como é que você acredita que vai ficar essa parada de crédito aí? Nesse momento, eu acho que o banco ele vai ser mais criterioso, né? Eles estão dando aí 60 dias para quem já tem o financiamento. Eu acho que a análise vai ser mais criteriosa neste momento. Mas como eu falei lá no início, depois que tudo isso passar, eu acho que o mercado imobiliário vem forte por conta das taxas baixas e pelo preço dos imóveis que tende a cair. Sim. Você acredita que faz sentido as pessoas fazerem aportes mensais em fundos imobiliários? Agora não. É realmente parar e observar tudo isso, né? Eu acho que é Sim. ficar quietinho e analisar dia após dia. Assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que isso tudo vai passar tão rápido que a gente não vai ter um impacto tão forte. Eu creio nisso. Felipe, você sabe que eu tenho instruído os nossos mentorandos a fazer 3 tipos de planejamento. Um para um cenário extremamente caótico, tá? Para o pior cenário possível. Um para um cenário médio e um para um cenário de grandes oportunidades. Por quê? E eu sou super a favor do Canvas. Aplico muito Canvas, né? E falo que Canvas é uma coisa que a empresa tem que fazer sempre. Isso tem que estar na tua frente todo dia, você tem que mudar todo dia. Eu faço Canvas para cada processo. Se eu vou fazer um treinamento novo, é um Canvas novo. Se eu vou fazer tudo é um Canvas novo. Canvas é vida, né? Então, assim, eu realmente sou super a favor do Canvas. Acho que aquilo ali é uma forma de você olhar a sua empresa como um todo. Mas eu acredito que nesse momento, assim, as pessoas estão, parece que, bloqueando o seu processo criativo por essa paralisação que o medo exagerado faz, né? Então, eu fico muito preocupada, como psicóloga eu tenho falado muito sobre isso. Existe um limite, porque o excesso de medo se torna pânico e isso te paralisa e estraga tudo, né? Dentro dos impactos das construtoras, você acredita que vai ter coisas aí que... O que você pensa sobre isso? Que vai ser muito significativo? Tem algumas construtoras que pararam as obras, algumas desligaram o pessoal, e tem construtora que está mandando bala. É tudo muito dentro daquela linha que a gente falou. A empresa que parar por 15 dias e quebrar, será que é por conta desses 15 dias? Então, é tudo meio que planejamento, né? O que até ontem no meu bate-papo com a Viné, eu vou até gravar um vídeo sobre isso, que eu tenho 4 grandes aprendizados disso tudo até esse momento. Que a primeira é que o vendedor ele não tem que jamais entrar numa zona de conforto de vendas, de achar que bateu uma meta e que está tudo bem, que está com uma carteira boa e que está tudo bem. Não. Ele precisa assim, se planejar para ter férias durante o ano e em cima das férias ele basear em sua meta, né? O segundo, parte financeira. Como que ele vai fazer com o dinheiro? Ele precisa ter um fundo de reserva, né? Ele precisa ter controle financeiro. Terceiro, inteligência emocional. Muito importante. Então, o que você está assistindo? Desliga a TV, sai da Globo. Não, anti-Globo, né? Nem pode falar o nome dessa emissora aqui, porque senão cai a live. Ó, vai ler um livro. Vai ler um livro. Live. Tem muita gente boa fazendo live.
Estou fazendo, vou até falar, porque eu estou abrindo um canal no YouTube agora, estou fazendo uma releitura da Arte da Guerra, com uma interpretação única, que eu acredito que ninguém nunca postou isso antes, porque esse é o livro que a gente tem que entender. Tem uma pergunta aqui do Mauro, será que a tendência será mesmo a queda no preço dos imóveis? Você acha? Mauro, eu tenho quase certeza. Eu não sou um guru, não vou afirmar nada. Mas eu estou sentindo isso na pele quando a gente está falando com os proprietários aqui. Porque corretor de imóveis, aproveite esse momento para falar com os proprietários. Perguntar se eles estão bem, perguntar o que eles estão esperando, entender os proprietários e criar laços de relacionamento mais fortes. E todos que a gente tem falado aqui, eles estão propícios a baixar o valor porque eles dependem do negócio girar. Então, alguns outros amigos de outras regiões, a Vinéia tá aí também sente a mesma coisa. O que eu tenho conversado com os amigos, a tendência é o preço do imóvel baixar, sim. Sim. O que eu percebo disso, a Érica colocou aqui, para o FIES 4 meses e a parcela do financiamento habitacional pausa de 2 meses, desde que tenha 2 parcelas sem atraso. Deixa eu só ver se tem mais coisas aqui. Felipe, quais as ferramentas ou aplicativos que você indicaria para o corretor e empreendedor? Para qual fundamento? Coloca aí, Eriquinha, para o que você quer saber. Tem uma pergunta aqui sobre taxas. Acreditam na redução das taxas? Eu acho que fica por isso que está mesmo, acho que não vai cair tanto mais não. Show. Vinéia colocou que ela tem 4 férias no ano, 4 dias a cada 3 meses. Gostei disso, hein? Isso é Gestão de férias. Gestão de férias. Espera aí que tá indo rápido aqui, eu não tô conseguindo ler agora. Vamos lá, vamos voltar. A gente tem mais 4 minutos. Tem mais quantos minutos? 4 minutos? 4. Vai ter que baixar tudo. Empresário, a gente ficaria aqui pra caramba, né? Bom, então eu acredito o seguinte, Felipe, para a gente não perder aí o time de finalizar, a gente sabe que esse é um momento que a gente tem que se abastecer. Vamos aproveitar a galera que está disponibilizando conteúdo, material. Tem um monte de gente top aí, colocando cursos que antes eram pagos gratuitamente. Esse é o momento da gente crescer espiritualmente, como seres humanos, né? Dando uma geral, uma faxina. Eu falo que a faxina está começando em casa. E a gente parar para pensar no quanto nós já estávamos num processo de isolamento. Porque eu falo sempre isso aqui em casa. Todos nós temos que parar e olhar o que a gente estava fazendo, porque a nossa vida era muito mais... a gente estava muito mais ligado na internet do que com os nossos, então eu tô vendo isso como um momento maravilhoso. Tenho visto meus filhos tocarem violão todos os dias, uma paz, uma tranquilidade incrível em casa. Voltei a fazer comida, cara, tanto tempo eu não fazia comida. Então, assim, eu tô aproveitando e resgatando e vendo o quanto o trânsito cobra o tempo da gente. Que loucura, né? Eu brinco com a minha esposa que quem tá adorando tudo isso é a nossa cachorra. Ela adoro. Com a gente, ela tá adorando tudo isso. Então, assim, galera, aproveitem. Fiquem com as pessoas que vocês amam, aproveitem cada momento, que tudo isso vai passar. E é passageiro e vai trazer grandes ensinamentos pra gente. Carla, eu queria agradecer por tudo que você vem fazendo aí pelo pessoal de Macaé. Eu acho fantástico você levar conhecimento para essa região. E, galera, acreditem, botem fé na Carla, porque ela é avião, ela vai levar muito conhecimento para vocês. E eu quero deixar aqui, Carla, você falou que tem muito corretor de imóveis aí na região. Eu quero deixar aberto um aulão aí, se você quiser fazer um Zoom comigo com essa galera. Eu quero. Eu estou à disposição para a gente ajudar e ajudar essa galera no que precisar. Estou aí. Bora pra cima fazer o negócio acontecer. Vamos fazer um negócio super diferente. Vou te chamar depois aí no WhatsApp. Gente, olha, muita gratidão. A Deca, você é uma fofa. Também já colei. Vinéia, foi um prazer conhecer você. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Felipe, mais uma vez, muita gratidão. Que Deus abençoe você. Estamos te esperando em Macaé. Realmente a gente está aqui... Eu falo para Douglas que tem hora que, se isso não fosse missão, eu já tinha desistido. Posso ser muito sincera.
né? Mas eu tenho uma galera junto comigo, a Érica é uma delas, né? Aqui, não só ela, mas tem Priscila também, que está aí sempre com a gente, que está começando a entender o movimento que a gente está fazendo aqui, né? Então, o Conext vem aí, 14 palestrantes confirmados. Agora a gente tem tempo até de aumentar. Fala para o Edgar que eu vou ligar para ele agora. Legal, o Edgar é um cara fantástico. Vamos embora fazer um negócio para movimentar esse mercado imobiliário dessa cidade que está precisando. Os corretores aqui precisam de renovação mental, mindset ampliado, né? O que eu falei, vendas, controle financeiro, inteligência emocional e provado que as máquinas não vão tirar lugar de profissional nenhum. Isso tem que estar mostrando para a gente. Eu sempre falo o seguinte, nós estamos diante da quarta revolução industrial. A era da internet está trazendo, sim, a quarta revolução industrial. Mas a gente tem que entender que por trás de toda máquina tem que ter um homem. Agora, vai sobreviver aquele que fizer investimento, que se conhecer, que parar de mimimi, né, de parar de contar história e bora pra cima. Né? O Douglas fala uma coisa, que se tem uma coisa que me faz voar é a pressão. Verdadeiramente, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser antifrágil. Então, quando vem a pressão, bora! Arregalo o olho e vou. Galera, não esperem estar prontos, não. Vai pra cima e no meio da jornada você vai ajustando aí as asas do seu avião. Quem espera muito, pouco faz. Não. Existe... eu falei exatamente isso ontem no meu IGTV, olhem aí depois. Tem sempre... Peraí, que eu até anotei aqui, isso aí que você falou, tomara que não caia antes de eu falar. É a mais pura verdade. A gente tem sempre duas escolhas. Ou a gente dá desculpa, quem quer arruma solução, quem não quer arruma desculpa. Então... desse jeito, né, Filipão? Muita gratidão. Muita gratidão por tudo que você tem trazido sempre. Te admiro pra caramba. Você sabe que você mora no nosso coração. Você é o cara que... Eu falo que você é o centro da teia de aranha, né? Da teia de negócios. Você, botou a gente no lugar certo. Felipe, fala do seu livro, onde está sendo vendido. A Érica tá perguntando. Ele vai... Érica, você já compra já, quando ele vier, você pega autógrafo. Me chama aí no direct que eu mando o link para vocês comprarem. Mas está disponível em todas as plataformas aí na internet. Mas me chama que eu vou mandar o link para vocês comprarem. Faz um favor, coloca lá na live, onde está da nossa live, no comentário, o link. No meu também. Legal, show? Vou colocar. Show. Então tá bom. Galera, um beijo para você, querido. Que a gente possa estar juntos aí o mais breve possível. Sim, show.